Olá, boa noite. Hoje, domingo, dia 27 de abril de 2025. Hoje, infelizmente, eu não consegui fazer essa gravação mais cedo, mas eu quero passar para todo mundo as leituras que eram do domingo, do dia de hoje. A primeira leitura hoje seria o capítulo 5, seria não, foi o capítulo 5, versículo de 12 ao 16. E nessa leitura aí, dos Atos dos Apóstolos, conta os sinais maravilhas que os apóstolos estavam fazendo logo após a ressurreição de Jesus Cristo. E na segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, ele conta como ele foi arrebatado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho, né? E no Evangelho conta a história narra a história de Jesus Cristo aparecendo para os seus apóstolos, mais uma das suas aparições, e conta que ele apareceu aos apóstolos e faltava um, e era o Tomé. E ele não acreditou quando os seus colegas lhe contaram. Mas Jesus voltou na outra semana, apareceu para todos e fez com que Tomé, para que acreditasse, que cresce, teria que tocar suas chagas. E o tocou e creu em Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: feliz aquele que não vê e crê, que é o nosso caso, que a gente não viu, a gente não presenciou todos esses fatos que aconteceram há 2000 e tantos anos atrás. Mas a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para nos salvar. Vou proclamar a leitura do Evangelho de São João. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, para que compreendamos, para que guardemos a palavra e para que proclamemos a palavra de Jesus Cristo. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, e ele não estava quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Esse é o que, como eu disse antes, a gente crê sem ter visto Jesus. A gente crê na palavra do Evangelho, nas suas palavras que são descritas no Evangelho, inspiradas por eles. Um excelente final de noite e que fiquem com Deus.